O presidente da República, Jair Bolsonaro, lança um novo programa para substituir o Mais Médicos e faz críticas a governos do PT. A informação direto de Brasília, Luciana Verdolim. Com duras críticas aos governos petistas, o presidente Jair Bolsonaro lançou ontem o programa Médicos pelo Brasil, que vai substituir gradualmente o Mais Médicos. O presidente afirmou que o Brasil não vai mais financiar uma ditadura, uma vez que boa parte do salário dos médicos cubanos ficava, na verdade, com o governo daquele país. E ironizou a qualidade do atendimento dos cubanos ao afirmar que, se eles fossem tão bons, o ex-presidente da Venezuela, Hugo Chávez, não teria morrido. E o ex-presidente Lula e a ex-presidente Dilma Rousseff não teriam se tratado com médicos brasileiros. Bolsonaro afirmou também que o Mais Médicos nada mais era que uma parceria ideológica. A política de direitos humanos do PT, e eles sempre se usaram. Cada vez mais todos vão sabendo, né? Usam do seu povo na base do terror para espoliá-lo por um projeto de poder. E a questão dos Mais Médicos no passado foi voltado a isso. A ideia, sim, colega da imprensa, era formar núcleos de guerrilha no Brasil. O Conselho Federal de Medicina aprovou o novo modelo, que só vai aceitar quem tiver diploma válido aqui no Brasil. O representante do Conselho Federal de Medicina, Mauro Luiz Ribeiro, comemorou o fato do governo ter, segundo ele, melhorado o programa anterior. O senhor cumprir com essa promessa de campanha, para nós hoje, os médicos brasileiros estão exultantes em todos os chats de médicos que nós participamos. Outro ponto fundamental para a saúde é a boa formação do médico brasileiro, porque um médico mal formado, ele é um médico muito caro, ele é um profissional que praticamente ele tem licença para matar. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirma que uma das grandes novidades é a forma de contratação, que vai valorizar os profissionais da saúde. Nós não iremos ter vínculo precário. Não dá para você fixar uma pessoa dando uma bolsa e dizendo para ela, fique 2 anos, depois eu vou ver o que eu vou fazer. Não dá. O vínculo será o vínculo CLT. Terá carteira de trabalho com 13º, com férias e com todas as garantias trabalhistas. O novo programa está sendo criado via medida provisória. As novas regras, elas começam a valer imediatamente, mas os editais só começarão a ser divulgados depois da aprovação da matéria lá no Congresso Nacional. Inicialmente deverão ser ofertadas cerca de 3.800 vagas. A promessa é aumentar de 6 para 13 mil o número de vagas naqueles municípios mais carentes, regiões ribeirinhas e distritos indígenas. A seleção deixa de ser por ordem de escolha do município e agora haverá um processo seletivo. Quem for selecionado terá que fazer um curso de especialização. Só depois será contratado com carteira assinada. Os salários iniciais serão de R$ 12.600, podendo chegar a R$ 21 mil no nível básico. No caso daqueles municípios mais carentes e isolados, a remuneração poderá chegar a R$ 31 mil por mês. O Ministério da Saúde garante que o orçamento hoje do Mais Médicos será suficiente para garantir o programa novo, uma vez que ele nunca teria sido completamente utilizado. O governo conta também que, com um maior investimento na saúde básica, será possível fazer uma economia significativa na chamada média e alta complexidade, o que ainda não teria sido possível com o programa atual. De Brasília, Luciana Verdolim. Alexandre. Bom, em primeiro lugar, o doutor Luiz Henrique Mandetta é um grande quadro do governo, merece todos os elogios, está fazendo um grande trabalho no Ministério da Saúde, é um quadro técnico, sério, que está trabalhando, está longe aí das ideologias, das guerras internas, das declarações, e esse programa me parece muito bem estruturado. Por quê? Porque ele resolve realmente, há uma carência de médicos em algumas regiões mais pobres do país, que precisa urgentemente de quadros de médicos enviados para lá. Médicos estrangeiros são bem-vindos desde que tenham seus diplomas revalidados. O vício de origem do programa Mais Médicos, dos tempos de Dilma Rousseff, tem que ser lembrado. Quando Dilma trouxe esses médicos, e evidentemente naquele esquema que a gente sabe que quase 90% do salário era pago
para o governo cubano, os médicos ficavam com uma parte muito pequena deles, mas o problema maior não era esse. O problema era o impedimento de que esses médicos, entre aspas, passassem por provas de revalidação dos seus diplomas, que é uma exigência básica para qualquer profissional de medicina que venha atuar no Brasil ou em um estrangeiro que vá atuar na medicina de qualquer outro país sério. A Associação Médica Brasileira, AMB, ela foi clara ao dizer que dos médicos cubanos que se inscreveram e participaram da prova do Revalida, mais de 70% deles não conseguiram atingir a nota mínima e revalidar o seu diploma. Então a gente não pode querer resolver um erro com outro. Você não pode querer resolver o problema de falta de atendimento médico em regiões carentes do país, mandando profissionais que podem ter boa vontade, podem estar querendo trabalhar, podem ser bons agentes de saúde, mas para ser médico tem que passar na prova. E sem passar na prova, nós podemos estar causando muitos males a essa população, que já é carente, já é mal atendida, já tem um monte de problema. E se você manda um médico despreparado e ele não enxerga uma doença, ou ele prescreve mal, ou ele não sabe ler um exame, e uma doença que está num estágio inicial e poderia ser tratada e não é tratada devidamente no estado inicial, pode levar ao óbito daquele paciente por incompetência, negligência e erro de um médico despreparado. Então, todo cuidado, esse programa precisa ser feito com menos política e mais cuidado técnico. É mais uma decisão acertadíssima do governo Bolsonaro, por meio do Ministério, e o programa, que foi criado em 2013 com vários problemas de origem, o Alexandre citou alguns deles, e é importante lembrar que o regime cubano, desde que perdeu o apoio da antiga União Soviética após a sua desintegração, a ditadura cubana tentou por várias formas compensar essa falta de apoio que tinha da União Soviética, criando instrumentos, um dos quais alugar mão de obra médica, nesse caso, com países parceiros, e foi o que foi feito a partir da criação desse programa em 2013 pela ex-presidente Dilma Rousseff. A situação toda era complicadíssima do ponto de vista político, né, inaceitável, e ainda tinha esse problema do aspecto técnico que o Alexandre bem mencionou. E a medicina, é bom lembrar, a medicina brasileira é motivo de orgulho, ou deveria ser motivo de orgulho para o Brasil, como tantos outros. A gente não costuma reconhecer ou sequer identificar aquilo que poderia nos orgulhar, mas a medicina brasileira, de fato, é um dos orgulhos nacionais. E claro, para você atrair um profissional qualificado para determinadas regiões do país em que há necessidade desse tipo de profissional, é preciso criar incentivos. Esses incentivos não está restrito à questão da remuneração. Também uma infraestrutura médica para atuação é fundamental. Então, parabéns ao governo Bolsonaro, mais uma medida acertadíssima.